Olá, tudo bem? Vamos então dando início a mais um dos nossos vídeos encontros e nós estamos cada vez mais avançando, cada vez mais indo para o nosso objetivo, que é a consumação da nossa primeira sessão, depois buscarmos iniciarmos a segunda sessão, terceira sessão e quarta sessão dos Yoga Sutras aí de Patanjali. Nós vimos na aula anterior, e até ficou um desfecho bastante complicado no final, sobre as qualidades necessárias para que nós consigamos diferenciar os verdadeiros yogis e o que os verdadeiros yogis realmente necessitam ter. Quais são as qualidades, quais são as aptidões, quais são os adjetivos, ou quais são as potencialidades que eles terão que se desenvolver no caminho para que se possa, nós termos ali um yogi realmente compenetrado com o que veio buscar, um yogi realmente compenetrado com a própria yoga, E nós falamos, que esses yogis que têm essas qualificações ou que buscam ter essas qualificações, ou os verdadeiros yogis, diferente de tudo que nós havíamos falado anteriormente e muitas outras coisas que talvez nem consigamos falar, mas que também entra naquele leque dos pseudos yogis, nós comentamos que o verdadeiro yogi ele tem que ter fé, energia, uma memória e uma grande inteligência, Muitas vezes a gente fica pensando como medir, como medir a fé, como medir a minha memória, como medir esses meus traços, como é que eu faço para mensurar tudo isso, como é que eu faria para, além de mensurar, além de fazer as medidas, como é que eu faço para ver se realmente eu tenho essas qualificações, se realmente eu tenho tudo isso. Isso é algo que é difícil de se medir, Isso é algo que é complicado e até mesmo não há o porquê medir. Mas é assim que está todo o momento de desenvolver. Por que não há o porquê medir? Porque toda vez que você for fazer a medição, aí envolve uma alimentação do ego, uma alimentação do desejo. Mas é algo que nós temos que fazer um mergulho vertiginoso para buscar. Algo que nós temos que mergulhar, para alimentarmos a nossa fé, nós temos que estarmos mergulhando para alicerciarmos a nossa memória e nós temos que estar num grande mergulho para alimentarmos a nossa energia, trabalharmos, por assim dizer, a parte corpórea, a parte da nossa alma, o nosso corpo, o nosso mental inferior, o nosso corpo astral e depois, claro, trabalharmos o nosso mental superior, o nosso Atman, fazemos os trabalhos nesses três pontos, mas na verdade fazendo um trabalho simultaneamente em todos os corpos que nós temos, mas buscando se fortalecer. Muitas pessoas começarão a pensar também, e muitas pessoas vão começar a dizer assim, mas então como é que vai funcionar para eu desenvolver o Samadhi, Como é que vai desenvolver? Qual vai ser como é que eu vou saber quando eu vou estar me aproximando? Como que se aproxima, o Samadhi para mim? Como eu poderei diferenciar-me ou muitas vezes compreender como é que vai ser essa busca do Samadhi? Gente, tudo na vida terrena, ele tem um princípio, o princípio de velocidade, O princípio de velocidade. Tem o Vivekananda, ele diz, não é bem assim, mas ele explica como é que vai ser a velocidade de nossas vidas, Aí ele fala para nós imaginarmos uma locomotiva se movimentando a uma ou 2 milhas, 2 milhas por hora, com uma quantidade X de carvão. Aí ele para falar para você que essas quantidades de milhas levarão tantos momentos, tantas horas para essa locomotiva chegar até o lugar. Mas que se essa locomotiva recebesse mais carvão, que aumentasse a quantidade de milhas que ela fosse andar sobre os trilhos, ela iria demorar menos tempo para chegar ao local aonde ela tem de chegar. E ele fez, é mais ou menos assim, não é bem isso, tá? Não é bem isso que eu não estou bem lembrado, mas ele faz uma analogia nesse sentido para mostrar como é que é a busca do yoga. Então ele fala assim que quanto mais devotamento você tiver, que quanto mais você tiver desprendido, quanto mais você puder se dedicar ao yoga, mais rápido será a tua busca pelo Samadhi, mais próximo você vai estar de Samadhi. Claro que isso
é uma colocação muito, né, dentro de uma visão muito do plano onde nós nos encontramos, que é nesse plano, né, com suas leis, as leis da natureza dentro desse plano, as leis que funcionam para este plano, que é velocidade versus tempo. É inevitável isso. Nós não podemos, yogis, dizer que nós não estamos jungidos dentro desse plano a esta lei. Mas nós podemos também compreender que muitas vezes a gente traz aptidões, a gente traz qualificações, a gente traz pseudos qualificações que nos podem ser de vantagem muito grande para nos habilitarmos a buscar um caminho. Basta apenas nós conseguirmos imediatamente identificarmos aonde temos que fazer as reparações e basta nós tentarmos de uma forma muito rápida buscar ver aonde que nós temos que fazer as devidas correções, corrigir e mergulhar. Uma outra coisa que pode ser um grande obstáculo, não seria a palavra obstáculo, mas um certo entrave, todas as tuas, me fugiu agora a palavra a ser dita, como é que seria? Todas as tuas, nossa, me fugiu uma palavra agora para buscar isso, eu vou tentar mudar a palavra para não perder o contexto. Todas as tuas coisas que você tem na sua vida, mas eu posso citar como exemplo, me fugiu a palavra agora, todos os seus acordos, todos os seus acordos, tudo que você se prontificou a fazer, a sua missão terrena, né, as coisas que você já tem, né, de compromissado, agora sim, os seus compromissos, né, não podem ser adiados. Né? Exemplo, se você já tem família, você tem filhos, você tem um compromisso com tal coisa, essas coisas não podem ser, né, elas não podem ser largadas, simplesmente jogadas, abandonadas, porque você vai estar criando rupturas. Então você tem que seguir, né, com o seu trabalho mundano, com o seu trabalho no mundo e, acima de tudo, seguir trabalhando pela sua espiritualidade. As pessoas, muitas vezes, nós nos confundimos que apenas estamos trabalhando no mundo, nós estamos fora do processo. Pelo contrário, nós estamos tanto no processo despertos para o processo, assim nos dá a possibilidade de acelerar o processo, ou nós podemos passar todo o período adormecido pelo processo, mas nós estamos mesmo assim colocados dentro do processo. A vida em si é o processo, né? A vida em si, você desperta ou não desperta, é o processo. Hoje toda a situação que ocorre, né? Você que recebe aí múltiplas notícias, né? Através de rádio, TV, internet, você recebe uma pluralidade de notícias. Você vê que mostra tragédias, mostra coisas boas, coisas ruins. Isso mostra que o plano, por mais horrendo, por mais triste, por mais chocante que seja, o plano está sendo seguido. Está havendo, né, todas as experienciações, está ocorrendo também, né, a oportunidade dessas experienciações entre espíritos, essas experienciações entre seres, tudo isso, né, essa temperança para lá adiante, mais adiante, dar um resultado. Né? Nós sabemos, e até mesmo Vivekananda dizia isso, né? Eu estou citando Vivekananda porque agora veio na minha mente eu li algum material sobre ele esses dias e me chamou bastante atenção. Ele mesmo faz uma colocação que todo o processo, voltando à analogia da máquina, da locomotiva, todo o processo ele já está sendo executado. Mas nada nos interfere de nós podermos acelerar o próprio processo. Então, quando nós nos despertamos, quando começa em nós a despertação de nossas próprias latências, nós temos o direito, existe o direito de nós buscarmos o aceleramento do nosso processo, né, de todo o processo que vai culminar, né, num resultado, né, no resultado que é a autolibertação, né, para nós sairmos desse ciclo de estarmos aprisionados à roda de Sansara, a roda dos nascimentos e mortes, né? Nós estarmos superando tudo isso, nosso amadurecimento espiritual, onde nós vamos estar buscando a nosso, por assim dizer, angelitude, né? A nossa deusificação, o nosso lado devas, né? Nosso desenvolvimento, numa grande capacidade. Aí nós vamos estar
buscando tudo isso. Quando nós estamos conscientes do processo, nós começamos a estar conscientes de todo o processo, e é natural que todos vão se despertar para o processo, até porque começam as latências espirituais sobressaírem-se em cima dos instintos, do lado animal, começa, né, as buscas, a busca particular e íntima de cada um. Só que essa busca particular e íntima, ela também, né? Nós temos um compromisso com o mundo, nós temos compromissos com as coisas do mundo, os compromissos já acertados. Nós não podemos largar os compromissos já acertados, mas podemos ter a oportunidade de desenvolver parcialmente as nossas aptidões espirituais. Então tudo isso traz, né? Tudo isso traz uma velocidade nesta locomotiva. Eu vou dar um exemplo. Se hoje a pessoa já nasce, né? O seu karma nesta personalidade que ele está agora encarnado, traz todas as possibilidades para ele poder se dedicar inteiramente ao yoga. E o que chama mais atenção é que todas as suas propensões internas, sua vontade, estão polarizadas para nesse sentido. Então ele vai ter um ganho muito grande, ele vai ter uma velocidade muito grande, né? Claro que o despertar é diferente. O despertar pode ser para uma pessoa que nunca teve um contato com o yoga e de uma hora para outra ter o despertamento, né? Receber algumas orientações e se autodespertar, como uma pessoa que passou a vida toda não se despertar. Mas nós estamos falando aqui dos meios, né, dos desdobramentos, como é que ocorrem os desdobramentos para a busca desse sentido. Então é evidente que essa pessoa, ela vai ter essa pessoa que eu estava comentando anteriormente agora, ela vai ter um período a mais para se dedicar, ela vai ter um período que nós não tivemos para se impulsionar, para se jogar na vida do yoga. Então qual vai ser a diferença dela para uma pessoa que pratica 1 hora por dia? Né? Qual vai ser a diferença dessa pessoa que passa lá praticando 24 horas, né? Dorme e acorda yoga, e para a pessoa que tem 1 hora só por dia, para a pessoa que tem talvez um momento só, umas 4 horas por semana, para poder praticar esta ligação com o yoga? Qual vai ser a diferença entre elas? Aí você vai ver, vai ocorrer uma diferença, né? Vai ter uma diferença nesse sentido. Agora para imaginar, qual é a diferença entre nós brasileiros, né? Nós brasileiros que temos o nosso contato, a nossa vertente, muito de pouco através de gurus, mas nós temos a nossa vertente, muitas delas através de livros. Qual é a diferença para quem está lá na Índia, de uma forma muito séria, né? Ou lá em contato com os grandes gurus, tendo lá a busca lá e recebendo toda a orientação, tirando todas as suas dúvidas, conversando com eles, né? E eles explicando, tirando todas as dúvidas. Qual vai ser a diferença? A gente para analisar que vai ser uma grande diferença gritante. Mas indiferentemente de tudo isso, das diferenças gritantes que possam ter, nós temos que ter em mente, nós temos que estar compreendendo que quando nós sentimos o chamamento de dentro da gente, que nós estamos sentindo esse chamamento, pelo mínimo esforço que você faça, ou pelo mínimo esforço que você tenha condições de fazer, é muita coisa. É muita coisa frente em frente toda a vida, em frente todo o plano, em frente todo o organograma, né, em frente toda esta busca para se autolibertar das rodas da roda dos nascimentos e mortes. Já é algo muito grande, muito grandioso, muito grandioso. É um momento muito importante também para você que está se identificando com isso. Exemplo, você está tendo uma identificação, né? Você está começando a se identificar com o que a gente está falando. Você talvez esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. É muito importante você ver que quando começa esses lampejos dentro de ti, é um momento muito belo, é um momento que não se deve ser sufocado. É algo que, de uma forma... de todos os meios que você pode empregar, você empregue para buscar. Eu não tenho todos os meios que queria ter, não tenho todas as disponibilidades que queria ter, até inclusive em algumas oportunidades acho-me um pouco relaxado com o momento, com o período que tenho, né? Tento buscar da forma que acredito ser uma forma no qual eu posso me doar nesse exato momento e tenho o meu X resultado. O resultado que eu estou colhendo é meu resultado, né? Nenhum momento eu devo ficar pensando, porque isso, porque aquilo, porque se é para estar nesse sentido, era para ser ocorrido desse sentido. E as lições que nós aprendemos podem ser lições únicas, pode demorar, pode acontecer determinadas coisas, mas é as minhas experienciações.
é as minhas experiências, é coisas que eu estarei levando e guardando para todo o meu agregado evolutivo. Eu posso não estar hoje em contato, né? Não posso ter, quem sabe, um contato direto com o meu corpo causal e ter acesso a todas as outras vidas que passei até chegar a essa personalidade. Mas eu tenho certeza que esse agregado todo está lá. E se é para acontecer de ele vir ao meu conhecimento, se é para acontecer de ele ser despertado, de ele ser entregue a mim para que eu possa utilizar-me nesta personalidade para o meu crescimento, o crescimento do verdadeiro eu e assim a libertação, né? E a minha libertação, isso será me fornecido. Eu simplesmente tenho que fazer a minha parte, né? A minha parte. Nós sabemos que se nós plantarmos sementes ao solo, uma árvore germinará. Se essa árvore for frutífera, no dado momento, frutos ela dará. É a lei da natureza. Ninguém que vai plantar limões vai colher laranjas e ninguém que vai plantar laranjas vão colher limões, né? Então é muito interessante, é algo muito interessante. Nós sabemos que existe uma lei e que todos nós estamos ungidos, todos nós estamos sendo guiados por esta lei, tá? O sutra de hoje, gente, é o sutra de número 21, o sutra de número 21, no qual ele diz que o samadhi, ele está mais perto para as pessoas cujo o próprio desejo pelo samadhi é intensamente forte. Olha só isso. O samadhi, ele torna-se mais próximo para aqueles cujo o desejo pelo samadhi é intensamente forte. Uma grande pergunta que todos nós talvez vamos fazer: como medir, né? Como é que eu vou fazer para poder medir de verdade esse grau de vontade, esse grau de desejo? Como é que eu vou saber? Você não precisa fazer mensurações, até porque se caso você for fazer mensurações, você vai querer comparar com outras pessoas, você vai fazer comparações, e aí por trás de tudo isso está o desejo, por trás de tudo isso ainda está um autocomparativo, está baseando-se em outras questões, e aí você vai, né, estar indo de contra, né, ao princípio do yoga, que é a libertação, porque você vai ficar preocupado com tudo isso. Mas basta você saber que quanto mais você puder se dedicar de corpo, alma, né, e todo o teu coração, mais intensamente forte, mais polarizado vai estar as energias. E o que chama muita atenção em tudo isso, que quanto mais vontade intensa eu colocar, né? Quanto mais força eu desenvolver dentro de mim, automaticamente serão polarizadas, né? Automaticamente haverá uma polarização de todas as energias cósmicas para que nós possamos caminhar, né? Caminhar neste sentido. Para que nós possamos, né, estar caminhando, então, nesse sentido. Quanto mais nós polarizarmos, então, todas as nossas energias, quanto mais polarização tiver, né, mais nós vamos estar caminhando, então, para a consumação desse objetivo. Então, para nós analisar que nós temos que desenvolver dentro de nós uma energia, que nós temos que estar desenvolvendo dentro de nós esta aptidão, que nós temos que estar desenvolvendo, né? Desenvolvendo dentro de nós esta capacidade que cada vez mais vai nos estimulando. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que elas entram quente na vida do yoga, né? Elas entram quente, elas entram com devotamento, elas entram se doando, elas entram de sola, né? Como se diz. Depois de um determinado momento, né, talvez aí de alguns meses, o encantamento se esvai, essas pessoas se esfriam, essas pessoas desistem, essas pessoas não fazem as práticas regulares. Aí você para analisar, será que realmente elas têm um desejo intensamente forte? E qual é a distância que elas estão de verdade do samadhi? Aí nós vemos também pessoas que talvez não tenham nem todo um aparato de conhecimento, não têm acesso a muito material, têm acesso a pouca coisa, faz algumas buscas, né, alguns sites pela internet, alguns locais que ela vai e aluga aquele espaço para poder utilizar, mas é uma pessoa cheia
cheia de vontade, tem todas as suas energias polarizadas para poder consumar o objetivo do yoga, faz as práticas regulares, né, já tem um grande domínio sobre Yama e Niyama, uma pessoa que tem um grande respeito com toda a natureza e todas as leis. Como é que você para analisar como é que está a intensidade dessa pessoa pelo Samadhi? É evidentemente que o Samadhi estará muito mais perto desta pessoa. Então, ou seja, quanto mais nós nos dedicarmos para buscar Samadhi, Samadhi automaticamente estará mais firme em nossa direção. Isto é uma lei de economia da natureza. Quanto mais força é despendida para determinada coisa, mais a determinada coisa vem ao encontro ou estar mais próximo para aquela pessoa, né? Aquela pessoa que está buscando aquela coisa. Nós paramos para ver hoje, e é simplesmente uma comparação, uma corrida de automóveis, né? Uma corrida de automóveis nós vamos ver, nós vemos os competidores disputando para ver quem vai ser a pessoa que vai ser o campeão. Aí você pergunta, o campeão, qual foi? O campeão foi o fulano de tal, ele foi mais rápido, ele foi mais veloz, ele foi mais intenso na sua busca. Então a gente para analisar que todos aqueles fatores fizeram-se com que o tempo dele fosse menor e que a vitória estava mais propensa para ele, porque ele polarizou todas as energias necessárias para estar buscando essa vitória, né? Para estar buscando o que ele quis estar como vitória, que é, estar buscando algo que é, nesse caso, né? A vitória. Ele queria tão intensamente essa vitória, ele buscava tão intensamente que ele polarizou as energias, né? Ele teve uma polarização, teve junto com o seu grupo de pessoas uma polarização de todas as vontades, de todas as energias, para que pudesse buscar, né? Para que pudesse buscar a vitória. E a vitória foi a consumação de toda essa intensidade, todas essas coisas polarizadas, né? Todas essas aptidões polarizadas. Então isso vem nos mostrar que nós temos que estar com tudo isso também polarizado para o caminho do yoga. Talvez nós não tenhamos ainda essas qualificações, talvez nós não tenhamos ainda essas potencialidades. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que caminhar e desenvolvê-las em nossas vidas. É muito importante saber disso, né? Eu não tenho estas... me falta isso, me falta aquilo, eu não tenho a qualificação, eu não tenho isso, eu não tenho energia, eu não tenho vitalidade, eu não tenho saúde física. Então são coisas que nós vamos ter que estar buscando, né, para afinarmos cada vez mais com o caminho do yoga. Vamos fazer a leitura. Eu quero pedir perdão a vocês pelo som dos cães, mais uma vez ao fundo. No vídeo passado eu falei que nós temos cães aqui, né? E na realidade nós temos diversos cães, mas esses cães não são de minha propriedade, esses cães não são meus, né? Mas são cães que estão aqui no nosso terreno, porque eu divido o terreno com minhas cunhadas e os cães são delas. E hoje o cão dela, né, ela preferiu deixar ali amarrado, né? Amarrado ali na sua casinha. E como o tempo hoje está nublado, até se você perceber, o vídeo está escuro, eles estão chorando, né? Eles estão chorando que eles querem sair ali da casinha. Então eu quero pedir perdão a vocês que estão acompanhando esse vídeo, porque esse som deles, né, pode estar prejudicando o nosso andamento do nosso vídeo. Mas tudo bem, a gente vai continuar do mesmo jeito, nós vamos dando sequência ao nosso trabalho da mesma forma. Não é o objetivo, né, nós estarmos ali repetindo, até porque é uma função dos seus instintos quererem estar livres, né, libertos. É uma função do seu instinto querer estar fora da posição aonde está, e eles devem estar talvez, né, com alguma necessidade, estão ali despertando. Perfeito, vamos fazer a leitura então, gente, tá? Depois só dessa orientação, né, nós vamos fazer a leitura então da sessão 1. Do Sutra de número 21, né? Nós estamos ainda, né, em Samadhipada, estamos avançando nos sutras, nós estamos naquelas sessões, né, de sutras que nós falamos ainda, que estende-se até o Sutra de número 22. Depois nós vamos entrar em outras sessões de vídeos, mas eu digo para vocês que são tudo interligado, só para você saber que
tem essas sessões, né, que a gente divide por algumas sessões, né? Exemplo, a partir do Sutra de número 23, nós vamos estar falando em Ishvara Pranidhana, né? Essa autoentrega a Deus, que é um terceiro caminho, né? Um terceiro caminho que nós estamos buscando. Na realidade, esse terceiro caminho é o que culmina todo o processo, mas nós começamos a buscar o yoga através da vontade deliberada e desapego, né? Desapego e uma vontade deliberada, para posteriormente, sim, nós estarmos prontos para nós mesmos nos entregarmos a Deus no terceiro passo, né? Dois passos, né? Primeiramente, nós nos desprendermos do que nós temos, nós nos impulsionamos em vontade, e quando nós estivermos lá no alto, nós nos entregamos de coração, né, de coração a Ishvara, para consumar todo o processo, Então nós vamos estar fazendo esse vídeo de hoje, o 21, nós vamos estar também depois no próximo vídeo, que é o vídeo que vai abordar o Sutra 22, aí fecha uma sessão, aí nós vamos falar um pouco sobre Ishvara, né? Nós vamos ter aí de Sutra 23 até o Sutra de número, deixa eu dar uma olhada aqui, praticamente, olha, até o Sutra de número 29, né? Então nós vamos ter bastante vídeos abordando sobre isso, é uma das práticas lindas, é um dos momentos lindos dentro do yoga, e nós vamos ter contato com tudo isso, tá? Tá faltando já cerca de 2 minutos para nós encerrarmos esse trecho, e nós vamos estar então destacando para vocês que nós vamos estar falando sobre o Samadhi, né? O Samadhi está mais perto para aqueles cujo o próprio desejo pelo Samadhi é intensamente forte. É muito importante nós compreendermos o que isso quer dizer. E mais uma, né? Aqui fala a palavra desejo. A palavra desejo empregada aqui é a melhor palavra que nós temos em português para definir tudo isso. Não seria a palavra adequada para trazer a definição disso, mas é a melhor palavra que nós temos para indicar a polarização de todas as energias. Essa palavra desejo, levada ao pé da letra, mostra algo muito material, e na realidade não é. Nós temos que transcender, nós temos que elevar essa palavra de desejo ao máximo. Nós temos que levar a uma vontade, o buscador, né? O buscador por excelência, entender de verdade aquela pessoa que tem um grande ímpeto, uma grande vontade, um grande desejo de estar buscando de verdade esse caminho, tá? Só para trazer, acho que essa colocação sobre a palavra desejo aqui, que a pessoa vai ver, porque nós temos que nos desprender, nos desapegar dos desejos, né? E aqui fala cujo desejo, mas foi a palavra encontrada para ser empregada dentro do vocábulo do português. Não existe uma outra palavra para definir isso. Podemos dizer, então, cujas energias polarizadas, né, estejam intensamente fortes para a consumação do Samadhi, tá? Segura aí. Já já nós vamos estar de volta para iniciarmos a leitura. A leitura não é tão longa, a leitura é curta, e nós vamos estar falando um pouco mais sobre este ponto no nosso próximo bloco. Segura aí. Perfeito. Estamos de volta então para nós darmos sequência, né? Vamos imediatamente já à leitura. É a sessão de número 1, Sutra 21, que diz assim: o Samadhi está mais perto para aqueles cujo desejo pelo Samadhi é intensamente forte. Este sutra e o próximo definem os principais fatores dos quais depende a velocidade dos progressos obtidos pelo yogi rumo ao seu objetivo. O primeiro fator é o grau de dedicação. Quanto mais ardentemente ele desejar atingir o objetivo de sua busca, mais rápido será o seu progresso. Inclusive já falamos disso no bloco anterior. Em qualquer linha de empreendimento, o progresso em grande parte é determinado pela seriedade. Uma grande intensidade de desejo polarizada todos os poderes e faculdades mentais, e assim ajuda enormemente a realização dos objetivos de uma pessoa.
Mas o progresso no yoga depende da determinação do aspirante em um muito maior grau. E por esta razão, no caso de objetivos ligados ao mundo externo, o progresso implica mudanças no mundo exterior, condições que podem ou não ser tão favoráveis quanto desejamos. Mas no caso do objetivo do yoga, as mudanças envolvidas estão dentro da consciência do yogi. Os obstáculos são mais ou menos de natureza subjetiva e confinados em seus próprios veículos. Há, portanto, menos dependência de circunstâncias externas e internas acima mencionadas e são mais sujeitas ao seu controle. Se um homem ambicioso deseja galgar uma posição de poder e influência, tem que lidar com as mentes e atitudes de milhões de pessoas. Mas o yogi tem que lidar apenas com a única mente, a sua própria. É muito mais fácil lidar com a sua própria mente do que a mente dos outros, desde que seja sério. Nada realmente se interpõe entre o yogi e seu objetivo, exceto seus próprios desejos e fraquezas, que podem ser eliminados rápida e facilmente, desde que se queira tal coisa seriamente. Isto porque esses desejos e fraquezas são, em sua maioria, de natureza subjetiva, exigindo meramente compreensão e mudança de atitude. Então, o que vem mostrar aqui a leitura, ele está fazendo uma comparação, né, o Timing fazendo uma comparação nessa leitura, ele vem falar muitas vezes, né, sobre a vida mundana. Na vida do mundo, nós temos que muitas vezes estarmos, né, falando com muitas pessoas. Nós não dependemos só de nós mesmos, nós dependemos de fatores gerados por outras pessoas. A exemplo, se eu quero, né, nessa minha vida mundana, ter um crescimento substancial dentro da empresa onde eu me encontro, eu vou precisar batalhar pelo meu progresso, batalhar pela minha posição e, acima de tudo, ainda buscar, não seria buscar no sentido de você fazer, mas aguardar, torcer, né, esperar por situações adversas na vida ou na posição de outras pessoas, para que tudo seja polarizado para você atingir, né, galgar o que realmente você quer. Então, ou seja, não depende somente de você, depende de você e de muitos outros fatores que estão interligados, até mesmo de pessoas de outras vidas, pessoas com outras aptidões. Mas aqui vem dizer que na busca do yoga, tudo depende de você. Você não está dependendo, você não está jogando contra o mundo, você não está jogando contra pessoas, você não está debatendo com outras pessoas, você não está, como é que eu posso dizer para ti, disputando com ninguém. A única coisa que você está realmente no mundo do caminho do yoga é fazendo, né, por assim dizer, uma autobusca. É você e você mesmo. Aqui está mostrando também que a única coisa que realmente se interpõe como obstáculo na vida do yogi é os seus próprios desejos e fraquezas, mas também nos traz a advertência que isso pode ser mudado rapidamente. Quando você compreende tudo isso, essas fraquezas morais, essas fraquezas que você tem em si mesmo, né? Inclusive nós vamos falar muitas delas, né? Languidez, preguiça, desânimo, abatimento, nervosismo. Nós vamos estar falando sobre elas muito mais adiante, depois do Sutra de número 30. Aí você vai ver, e como vencê-las também nós vamos estar abordando, mas aí você vai ver que você pode estar enquadrado em uma delas e não está percebendo, né? Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela tem uma característica tamas, né? Ela tem uma característica tamásica, né? Uma característica de dormência, de sonolência. Ela tem características em suas vidas e ela permite que essa característica se apodere e guia, né, na sua vida. Então você percebe que uma pessoa que está envolvida com essa característica, ela não está pronta para estar buscando o caminho do yoga. Ela precisa se polarizar, ela precisa, né, mudar rapidamente essa condição para que ela se alinhe com o caminho do samadhi.
que ela se alinhe com todo esse caminho. E é mais ou menos isso que nós vamos mostrar aqui, que toda essa busca, se você levá-la de forma séria, é você que vai estar buscando. Você não está competindo com ninguém, você não precisa estar se esforçando, né? Você não está fazendo um esforço de mudar opiniões dos outros, você não está se confrontando com a opinião que os outros têm, você não está em nenhum momento querendo que as outras pessoas também, né, acreditem em você ou ouçam você. Você não está duelando com mentes, você está apenas duelando contigo mesmo. A busca é contigo mesmo. Aqui diz assim, ó: no caso de objetivos ligados ao mundo externo, o progresso implica em mudanças no mundo exterior, condições que podem ser ou não tão favoráveis quanto desejamos. Percebe isso? E sempre vai ser assim. Quando você quer mudar o mundo externo, né, você vai ter que enfrentar um turbilhão de fatos. Mas quando você quer mudar você mesmo, você vai lutar com você mesmo. Aqui diz, ó, no caso do objetivo do yoga, as mudanças envolvidas estão dentro da consciência do próprio yogi, e os obstáculos são mais ou menos de natureza subjetiva e confinadas aos seus próprios veículos. O que é natureza subjetiva? É as tuas emoções, é a tua raiva, o controle emocional, né? Aqui fala aqui, ó, muitas vezes mais ou menos subjetivas. Por que mais ou menos, não totalmente subjetivas? Porque nós temos o corpo, né? Nós temos um corpo para educar, nós temos um corpo para fazer reaprender situações, né? Nós temos depois as naturezas subjetivas, nós temos a nossa própria mente, nós temos a nossa própria, né? Nós temos a nossa própria memória, nós temos o nosso lado mental, nós temos todas essas partes subjetivas para nós tratarmos. Tá entendendo? Então, assim, ó, nós não estamos envolvidos em dependência de circunstâncias externas. As circunstâncias são todas internas e depende só de nós. Claro que nós vamos ter também ao nosso desfavor os nossos compromissos, mas os nossos compromissos nós temos que entender que nós temos que levá-los com maior seriedade, maior amplitude de seriedade do mundo, né? Os nossos compromissos mundanos. Se você tem uma família, você vai se dedicar mais integralmente à sua família, porque agora você está entendendo a missão que você tem com eles, né? A missão que você tem com eles. E você sabe que quando você tem filhos, você é o mestre deles, você é o guru dos seus filhos, né? O que você está passando para eles? O que você está disseminando de ensinamento sobre eles? Saiba que tudo isso vai pesar sobre você, tudo isso vai polarizar energias, vai polarizar fatores contra ti. Então é que você tem que entender que o teu trabalho no mundo é espiritual também, é espiritualizado. Aí você tem muitas vezes um marido, você tem talvez uma esposa, você tem que entender que o trabalho que você desenvolve para com eles, ao lado deles também, é um trabalho espiritual, né? Por mais mundano que seja espiritual, as pessoas com quem você tem contato, teu ambiente de trabalho, tudo isso está polarizando energias para o teu desenvolvimento espiritual. E de que forma você está se colocando contra isso? Você tem consciência disso? Você está agindo consciencialmente sobre tudo isso? Você está atrasando ou fazendo com que progrida a obra lá no teu ambiente de trabalho? Saiba de tudo isso. É como diz aquele ditado, né? É como diz aquele ditado que ele fala assim, ó, que uma vez um certo senhor, né, ficou tão feliz, né, tão feliz é mais ou menos assim, né, ficou tão feliz com a obra de um carpinteiro que disse para ele: faça mais uma casa, faça essa casa, né, te dou toda a madeira, te dou todo o telhado, te dou tudo isso, construa essa casa. Construa do jeito que tu quiser, não precisa seguir planta, não precisa seguir isso, não precisa seguir aquilo, eu não vou te cobrar nada, só para tu fazer essa casa. Nada, não quero que você capriche, não quero que você não capriche ou capriche, eu quero que você faça a sua casa, com seu talento. E o carpinteiro viu que a coisa não era séria, né? Que a coisa não era séria e começou a trabalhar de forma desleixada. Ah, é só por fazer mesmo, tô nem aí, não tô ganhando dinheiro com isso, não ganho nada. E começou a fazer a casa, né? Começou a construir a casa, começou a fazer do seu modo a casa.
quando que ele terminou a casa, né, do jeito que ele terminou, toda torta, toda errada, toda cheia de defeitos, ele chamou o dono. Fiz lá o que você pediu, está feito. Aí o senhor chega e diz, parabéns, esta é a sua casa. Né? Então, ou seja, nós temos que entender que nós estamos construindo a nossa casa, que nós estamos construindo a nossa vida, que nós estamos construindo o nosso resultado, que nós estamos fazendo a construção daquilo. A gente não sabe o que é aquilo, mas nós temos que trabalhar pelo melhor resultado possível. Então esse trabalho envolve esse envolvimento no mundo físico, que já é espiritual só por estarmos aqui, não temos consciência disso. Nós temos também o nosso desenvolvimento espiritual, que nós vamos fazendo gradativamente para buscar, e nós estamos construindo aquilo. Então nós temos que saber que tudo que nós estamos colocando à mão é para nós mesmos, né? A sua família é para ti, seus filhos, seu contato, suas experienciações que você vai ter com ele é para ti. O local de trabalho, você diz lá, eu estou fazendo peça para o chefe, lá estou fazendo coisa para o fulano, é dinheiro para eles, eu sou só um funcionário. Mas não é isso. Mas o seu trabalhar naquilo é para ti. O desenvolvimento espiritual é tudo para ti. Tudo que você está realizando é para ti. A sua vida, o seu respirar, o seu observar, o seu assistir esse vídeo, tudo é para ti. Todos os agregados que eu estou aqui fazendo nesse vídeo, todos eles são para mim. Tudo isso é para ti. Então nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Quanto mais esforço positivo você polarizar na busca de tudo isso, mais consciente você tiver, tenha certeza que todas as coisas se encaixarão, todas as coisas se polarizarão para dar para você toda a capacidade, para polarizar para você todas as capacidades para que você tenha êxito. Então, ou seja, quanto mais afinado, mais intensamente você estiver devotado a uma coisa, a coisa vem para você. Fique bem ciente disso, tá? Vamos dar continuidade então aqui, ó. Aqui tem uma frase, né, um parágrafo, né, tirado do livro A Luz da Ásia, do Eldon Arnold, né? Nós vamos estar ouvindo aqui, que é muito lindo. Sabeis que sofreis por vossa própria culpa. Nenhum outro vos incita ou vos retém para fazer-vos viver e morrer, fazendo-vos girar na roda da vida e da morte e abraçar e beijar os raios da agonia. Então é muito interessante de nós vermos com essa frase, né, bastante enigmática, né, que por que nós estamos dentro do processo, né? Por que nós estamos aqui? Por que está acontecendo essas coisas? Por que essas coisas na minha vida estão ocorrendo? Estão ocorrendo por mim mesmas. Essas coisas em minha vida ocorrem por mim mesma. Essas coisas em minha vida, todas elas estão ocorrendo por mim mesmas. O desfecho dessa personalidade, o que essa personalidade está passando, o que essa personalidade vai passar, as dificuldades que ela está passando, tudo está ocorrendo por mim mesmo. Tudo ocorre por mim mesmo, né? Nenhum outro me incita e nenhum outro me retém para me fazer viver ou morrer, a não ser eu mesmo e todas as coisas que eu estou fazendo. Tudo isso fazendo-me girar na roda de vida e de morte, e eu abraço e beijo os raios da agonia. Então, ou seja, todas as dificuldades, todas as coisas que estão acontecendo, eu estou abraçando porque eu não estou trabalhando para despertar-me nesta minha busca, né? Seguindo aqui. Segundo um grande sábio, é mais fácil conhecer o seu Atman do que colher uma flor, pois no segundo caso você tem que estender a sua mão, enquanto no primeiro você tem que olhar para dentro. Dificilmente o estudante necessita ser lembrado de que na prática essencial do yoga estamos lidando com o reconhecimento, ou melhor dizendo, o recolhimento da consciência para dentro de si mesma, e não com qualquer mudança material. O processo é mais de natureza de deixar ir do que construir algo, e que, logicamente, toma tempo.
eu vou dar uma segurada aqui, nós comentarmos um pouco mais. Aqui está dando uma colocação muito interessante. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Muitas vezes nós ficamos agoniados. Ah, meu Deus do céu, eu não consigo aquela prática, eu não consigo vencer. Aí você vai lá e fica, né? Eu preciso disso, eu preciso, tal. Mas percebe que o processo não é forçar, é mais deixar ir. É relaxar-se, né, permitir-se que toda a natureza se polarize para isso. Porque o objetivo, né, ter nós conscientes, não estamos conscientes, é a realização de tudo isso. É a realização, né, do nível maior, do nível mais acentuado do yoga. É tudo isso, é tudo isso. Olha, aqui diz assim, ó, Ishvara Pranidhana, por exemplo, que é um meio independente e autossuficiente de ocasionar samadhi, pode ser desenvolvido com extraordinária rapidez quando uma alma espiritualmente madura entrega-se de todo o coração a Ishvara. Trata-se aí de desprender-se de nosso apego e atrações e busca da vida mundana, e nesse processo o progresso pode ser extremamente rápido. De fato, todo ele pode ser executado de forma instantânea. Além de rápido, o processo é realmente útil, desde que estejamos infalivelmente determinados. Enquanto que o reter exige o esforço, o desprender não requer qualquer força ou esforço e pode ser conseguido com uma simples mudança de atitude. Olha que interessante isso. Tu percebe que aqui está falando em autoentrega, em doação. Percebe que quando nós mais nos doamos, mais nos entregamos, mais deixamos acontecer, mais deixamos ir, mais natural é todo o processo. Mais de forma natural o processo todo se desencadeia. Aqui diz, aqui ó, o reter exige força e esforço. E tudo que é retido, tudo que é controlado através de força na natureza exige um grande esforço. Você já viu o esforço que temos que fazer para poder gerar energia elétrica? Temos que reter rios, temos que construir, né, aquelas imensas barragens que levam, né, uma imensidão de trabalhadores a irem desenvolver os trabalhos. Uma quantidade absurda de pessoas, de vidas muitas vezes se perdem, né, uma devastação ambiental tão imensa para poder reter e forçar algo, né, Mas agora se desprender, fazer o desprendimento, não requer qualquer força de altíssima intensidade. Requer realmente que nós nos entregamos, nos libertamos. Você já fez experiência com você mesmo, quando você tem algo que você se prende a ele, um objeto particular, algo que você se prende, em determinado momento você diz assim, não quero saber mais. Não quero saber mais. Pode levar, leva, né, fazem o que querem. E você faz realmente isso de coração, você viu que aquilo perde todo o significado. Você já parou para pensar que você para pensar assim, nossa, quando eu tive preso aquilo, nossa, eu estava tão retido, tão preso aquilo, eu ficava, né? E agora que eu me desfiz, eu vejo que aquilo lá não tem importância nenhuma. Eu vejo que aquilo lá não tem, né, um peso, eu vejo que aquilo lá não... Nossa, quanto preso, quanto eu me esforçava, quanto tempo eu perdi com aquilo. Pare um pouco o vídeo, reflita sobre o que a gente está falando, que tu vai ver que vai ter um grande ensinamento em cima de tudo que eu estou falando até agora, tá? Seguindo, a real dificuldade para a maioria dos aspirantes é que o grau de determinação é muito débil e não há suficiente pressão de vontade para vencer as barreiras e dificuldades que surgem pelo caminho. Quantos de nós fazemos isso, né? Nós preferimos muitas vezes nos auto-sabotar do que enfrentar, né, obstáculos. Ah, o yoga não é para mim porque eu não posso parar de comer carne. Claro que você vai trabalhar para isso, né? Não é abandonar, não é forçar. Você vai trabalhar para que isso ocorra. Ah, o yoga não é para mim porque eu vou ter que fazer uma reeducação alimentar. Ah, eu vi sobre yoga. O yoga não é para mim, tem que fazer posturas, eu
tem um problema aqui na minha perna, não posso fazer posturas, não posso forçar, desisto. Né? As pessoas abandonam as coisas muito fáceis. Até mesmo existe, né, aquele dizer do minerador, né, do homem que estava minerando, ele minerou e abandonou a mina. Aí veio um outro minerador, cavocou 3 metros e achou o ouro. Né? A mina achou todo o ouro. Então nós nos entregamos, nós temos essa predominância do abandonar. Muitas vezes, né, nós vemos pessoas fazer determinadas coisas e nós queremos fazer igual. Quando a gente vai fazer igual, a gente vê que a coisa exige força, exige energia, a gente mesmo começa a se desanimar. A gente começa a criar entraves para nos desanimar e abandonamos tudo aquilo e dizemos que aquilo não é pra gente. Quantas coisas na tua vida tu fez assim? Quantas coisas você queria, e você buscou, teve e você abandonou, né? Quantas situações. Olha quanto isso foi despendido esforço, quanto esforço você canalizou, quanto esforço você abandonou, quanto esforço você teve para reter para que isso não desse certo nas suas mãos, não durasse nas suas mãos. Então analisa tudo isso. Aonde vamos polarizar de verdade nossas energias? Né? Muitas vezes você tem atitudes, né? Você é uma pessoa que tem atitudes severas, atitudes talvez rígidas dentro do teu próprio grupo familiar, e aí passa-se 20 anos, 30 anos, e aquela situação toda muda e as pessoas se afastam de você. Aí você diz, cadê todo mundo que se afastou? Cadê as pessoas que se afastaram? Não, daí você viu que você tentou levar na força, levar na energia, esqueceu de desprendimento, de amor, de abnegação, de livre-arbítrio. Tudo isso nós vamos ter que trabalhar. Todas essas qualidades morais vai ser nos chamada a atenção na sessão 2 e nós vamos ter que trabalhar. Essas qualificações de ama e niyama. Então, tudo isso. Então, assim, nós vamos ter que ter vontade de fazer, vencer essas barreiras e não mudar fora. Mudar fora não vamos mudar. Nós vamos gastar muita energia, mas nós vamos mudar dentro. Nós vamos mudar nós mesmos. Seguindo aqui. Fraquezas e desejos que simplesmente... só para dar uma conclusão à frase, eu vou ler o parágrafo desde o início de novo, tá? A real dificuldade para a maioria dos aspirantes é que o grau de determinação é muito débil e não há suficiente pressão de vontade para vencer todas as barreiras e dificuldades que surgem em seu caminho. Fraquezas e desejos que simplesmente se desvaneceriam numa atmosfera de seriedade e enfoque realístico em relação aos problemas da vida, continuam a mantê-los escravos ano após ano, vida após vida, por não existir o desejo suficiente e determinado de atingir o objetivo. Aqui não leve a palavra desejo no seu escopo original, leve de um grau mais elevado, né, de uma atitude mais elevada. Eis porque a intensidade do desejo é condição sine qua non para um rápido progresso no caminho do yoga, e não há limite para a redução de tempo requerido para a conquista do objetivo. Não há limite para a redução de tempo, tá? De fato, a autorrealização pode ser instantânea se a intensidade e a sinceridade do desejo forem igualmente grandes. Instantânea, gente, tá? Mas aí há um grande se. Geralmente a intensidade do desejo aumenta gradualmente, mas o progresso do aspirante é somente A intensidade do desejo aumenta gradualmente com o progresso do aspirante. E somente quando ele se aproxima do seu objetivo é que o ritmo necessário é atingido. Há que mencionar, é muito interessante isso, nós temos que ser como igual um foguete. Nós temos que usar muita energia no início para elevar, para fazer a propulsão. Toda energia é usada. Depois nós tivemos lá em cima, a própria gravitação, o próprio desejo nos leva, né? A própria situação nos leva. Aí as nossas energias, não que elas sejam diminuídas, mas elas são atenuadas, né? Elas são atenuadas, o nosso esforço é atenuado e nós aproveitamos mais a viagem. Mas no início tem que ter muita força, tá? Há que mencionar, porém, que esse desejo de encontrar o eu superior não é um desejo no sentido comum,
Somente utilizamos as mesmas palavras por falta de outras que melhor exprimam nossas ideias. A palavra desejo, no caso, significa a mais alta qualidade de vontade indomável, da intensa concentração de propósito, ante a qual todos os obstáculos e dificuldades dissolvem-se gradualmente. É devido ao fato deste mumuksutva refletir-se às vezes no campo emocional da nossa consciência e ali produzir a intensa aspiração de realização do nosso objetivo, que se justifica chamá-lo de desejo. É uma força, gente, que nós temos que desenvolver. Né? Essa força podemos atribuir o nome dela de vontade. Ela está num grau inconcebível dentro do ser humano. Nós temos que trabalhar todas as nossas imperfeições, lapidar, trabalhar para que ela possa ser canalizada, para que ela possa ser jorrada, disseminada. E aí sim nada mais nos segurará. Para tudo na vida é assim. Olha as coisas materiais que você lutou para que você conseguir. Você foi ver que você teve que ter um ardente desejo, né, uma ardente vontade de tê-la. Você teve que despender-se de um esforço descomunal com o alicerce dessa vontade para buscar a realização. É assim que se faz, tá? Estamos encerrando então, gente, mais um vídeo encontro. Estamos encerrando então o Sutra, né, de número 21. No próximo encontro nós vamos então para o Sutra de número 22. Nós vamos falar sobre a diferenciação, né, uma diferenciação sobre uma busca, um trabalho suave, um trabalho médio e um trabalho intenso, né? Mas isso não somente nosso, de toda a natureza funciona assim, suave, médio e intensamente. Nós vamos estar falando sobre isso então no próximo encontro. Aí nós vamos estar fechando essa, por assim dizer, sessão de vídeos. A partir do Sutra de número 23, nós vamos entrar num outro assunto maravilhoso. Nós vamos estar falando sobre Ishvara Pranidhana, né? Nós vamos estar falando sobre essa autoentrega, é o caminho da autoentrega dentro do yoga, né? Nós vamos estar abordando tudo isso daqui a pouco mais, né? Estamos chegando num momento de muita angelitude, momento de muita bondade, muita espiritualidade dentro dos Yoga Sutras, que é, né, a partir do Sutra de número 23. Mas ainda temos o próximo Sutra, que é o 22, no nosso próximo vídeo. Aguardem que nós nos encontramos em seguida. Obrigado a todos vocês e Namastê.